Hoje eu converso com uma baiana que parece ter uma energia inesgotável. Ela é especialista em direito tributário e governança corporativa. Formada em direito pela Universidade de Salvador e também com formação em ciências contábeis pela Faculdade Baiana de Ciências, ela tem ainda MBA em direito tributário e mestrado em direito pelo INSPER. Em sua bagagem, ela conta com passagens pela Counter Global, pela PwC, OAS, EY e hoje é diretora de tax da Alstom. Ela é conhecida no mercado como uma resolvedora de problemas nata e que gosta demais de se conectar e ajudar pessoas. Agora, o que o currículo dela não conta é que ela é mãe, praticante de pilates, jogadora de tênis, beach tênis, é uma leitora inveterada que adora comer e cozinhar e uma futura tocadora de violoncelo. Meili Franco, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Ai, muito obrigada. Estou super animada com esse convite, Vaza. Muito bom. E eu quero já começar perguntando ali desde o início. Quais foram os seus principais sonhos profissionais quando pequena ali na Bahia? Olha, meu sonho era ser médica. Queria ser médica e esse sonho perdurou até o primeiro vestibular. Depois que eu vi como era... Não é que era difícil, eu ainda persegui esse sonho durante um tempo. Eu fiz medicina, meus primeiros vestibulares, medicina e administração. Perdi medicina, era um sonho um pouco mais romântico, passei em administração. Depois eu ainda insisti, me matriculei no cursinho. E aí equilibrei as duas coisas, né? Cursinho e faculdade. Uma coisa bem ilógica, mas com 17 anos você faz essas coisas. E aí, depois que eu vi que de fato não tinha nada a ver comigo, na verdade eu fiz um teste vocacional, porque estava muito em dúvida, eu achava que era um sonho muito mais romântico de infância do que de fato um Você plano. Você tinha médicos na família? Uma tia, que era minha madrinha e tudo, então acabou que eu fiquei meio influenciada. Eu fui na faculdade com ela, pequena e tudo, então era um sonho assim, né? Era romantismo puro. E fiz o teste vocacional, não deu nada de área de saúde. A primeira opção era direito. Então, nesse 1 ano de cursinho, primeiro semestre foi estudando todas as matérias específicas para medicina, no segundo semestre foi para direito. E aí deu direito, psicologia e administração. Eu falei, poxa, então, né, tem alguma coisa aí que vai encaixar. E fiz direito. E esse ponto, só antes da gente falar da faculdade de Direito, eu que te conheço aqui, eu preciso te perguntar aqui também. Essa energia acima da média já era uma característica desde nova? Eu acho que sim, eu sempre fui meio elétrica. Inclusive, já tive até um apelido chamado mosquito elétrico aí no passado. E sobre essa energia aqui que eu quero talvez comentar contigo. Você vai fazer uma faculdade de Direito e assim que você termina, você entra em uma de Ciências Contábeis. 2 faculdades na sequência em um momento que você já estava trabalhando. E você gostar mesmo de estudar, é curiosidade, excesso de energia, foi enxergar novos caminhos? Me conta. Bom... depois que eu entrei na faculdade de Direito, o curso dura 5 anos. Eu já estava no escritório de Direito Tributário. Então, desde o segundo semestre da faculdade, eu comecei a estagiar no escritório de Advocacia Trabalhista. Lá eu fiquei. E depois eu vi que precisava de novos caminhos. Comecei a estagiar no escritório de recuperação de créditos tributários, focado em pequenas prefeituras, tal. Era um modelo diferente. Essa mesma empresa tinha um escritório de advocacia e eu fui contratada como estagiária. E no estágio, ainda estudando, eu pensei, poxa, só a faculdade de Direito não vai ser suficiente, porque tem muita coisa contábil e tudo mais. E... além de ter despertado para essa necessidade maior de conhecimento, de expertise, de ampliação de competência, eu não queria advogar. Estava na faculdade de Direito, não queria advogar. Meus pais, funcionários públicos, porque queriam que eu fizesse concurso, né? Juíza, procuradora, essas coisas. Ou Receita Federal. Então, também não falava comigo. Esses planos não se conectavam com o que eu queria. Já tinha feito intercâmbio. Gostava muito de falar inglês, sempre tive essa visão assim de mundo, né? Ah, não, vou ser cidadã do mundo. E como é que eu posso compatibilizar essas ideias com planos com coisas mais concretas? E aí eu vi na faculdade um anúncio para a UI, para ser trainee da UI.
Me candidatei, EY e PwC. Me candidatei, passei em uma, me candidatei, não passei na outra. Como eu passei na EY, eu já tinha planejado começar a faculdade de contábeis, porque eu entrei direto na área de tax, de consultoria tributária, e a área exige que você tenha as duas formações. Direito eu já tinha, era natural que eu começasse a faculdade de ciências contábeis, e por isso eu fiz. Só que nesse intervalo, entre me formar, ter essa clareza de que precisava seguir e começar, eu entrei na PwC. Então, eu entrei na PwC e, ao mesmo tempo, entrei no primeiro semestre de ciências contábeis. E aí, nesse início de carreira, normalmente a gente está tateando aí, tá tentando identificar qual é o nosso caminho. Em que momento que você entendeu e fala, puxa, não, a área de tributos é isso aí mesmo que eu quero? Teve alguma situação que aconteceu ou com alguma pessoa que você conversou e você falou, puxa, agora para mim está muito claro, tem uma oportunidade, eu vou seguir aqui? Eu achava, e ainda acho, o direito tributário, apesar de estar no guarda-chuva de direito público, e que eu sempre gostei de direito público, constitucional, administrativo, essas coisas, ao mesmo tempo eu não queria seguir essa carreira na área pública. Então, nesses 2 escritórios que eu trabalhei, eu estava do lado de cá, do lado do contribuinte. E aí eu via que a matéria, de fato, era direito público, mas também se conectava muito com o negócio. E teve um professor que, enfim, tive uma questão lá de uma nota e tal. Um dos comentários que ele fez, poxa, de fato, direito processual não é a sua praia. Direito do trabalho, sim. Você sabe, você entende. Isso não foi um conselho amigável, ou melhor, eu não recebi como um conselho amigável na época, porque foi uma reclamação que eu fiz, mas o feedback funcionou. Então, até o feedback negativo funciona, né, pra gente. E aí, como eu já estava na área tributária, casou com esse programa de trainee, tanto da EY quanto da PwC, e assim eu segui. Olha que interessante, uma conversa mais dura com o professor, aí uma conversa ainda onde muitas vezes você sai discordando da opinião. Se a gente estiver com a cabeça aberta, a oportunidade depois de refletir e ver como isso pode nos influenciar. Muito interessante mesmo você trazer isso. Exatamente. E o Brasil o Brasil é conhecido pela complexidade do sistema tributário, né? Acho que não tem quem não negue, quem não diga que isso seja verdade, mas com a tua experiência, analisando essas últimas décadas no Brasil, o que na tua opinião, o que melhorou e o que continua difícil nessa área? Vamos tentar traçar aqui um timeline, uma cronologia. Eu acho que o que melhorou, e quando eu faço a comparação com os outros países da América Latina, para mim o que melhorou a nossa administração tributária é, de fato, estado da arte. Ela é moderna, ela é digital, ela é rápida, o relacionamento com o contribuinte, não vou dizer o relacionamento subjetivo, não é isso, mas o relacionamento na medida em que você faz uma solicitação, você usa o meio digital, né? Hoje você tem uma declaração de pessoa física pré-preenchida, quando você entra no programa e você tem os acessos corretos e tudo, ela já está lá pré-preenchida. Então, assim, quando a gente pensa em cruzamento de informação, em extração de dados, em relacionamento remoto, em comparação com os outros países, eu acho que a gente está bem à frente. Mas isso só América Latina ou países de maneira geral no mundo? Eu compararia com outros países do mundo. Eu vejo a nossa administração tributária, de fato, bem avançada e bem moderna. E isso vem desde 2008, desde o projeto SPED, né? Que iniciou com a digitalização da administração tributária, ou melhor, a digitalização das informações tributárias, primeiro com a ECD, depois a ECF, nota fiscal eletrônica. Hoje todas as obrigações são digitais, todos os pedidos que você faz são digitais, então acho que isso dá uma celeridade ao processo muito grande, uma agilidade para o contribuinte também. Só o fato da gente não precisar ir na Receita já é um grande adianto, né? Assim, principalmente em termos de tempo, de agilidade como um todo do processo. Então, isso para mim é um grande progresso. O que não melhorou nessas 2 últimas décadas? A insegurança, a falta de clareza das informações. Hoje a gente tem várias instâncias, hoje você tem a possibilidade de algo que você ganhou no administrativo ser desconstituído no judiciário. Então essa insegurança jurídica que a gente vê, e a gente viu agora, né, com o julgamento da coisa julgada, isso é meio difícil
de lidar e também de explicar, principalmente quando você trabalha numa multinacional, que você precisa explicar essas coisas do dia a dia, esses pormenores jurídicos, essas reviravoltas das cortes mais altas, para uma pessoa que está na França, que está bem longe, ou que trabalha, ou que vive num ambiente que é mais estável. Então, para mim, essa insegurança ainda é um fator de discussão, é um fator de desestabilização e talvez um fator de descrédito do Brasil. Mas o que existe no nosso sistema, da forma como ele é estabelecido, que dá essa margem para tantas discussões? O que precisaria ser feito aqui para, vamos tentar sair da visão da árvore para uma visão da floresta aqui, como outros países que não têm esse tipo de situação? Bom, primeiro, esse afã arrecadatório que existe. Então, que aí também se conecta com o tamanho do Estado e a forma como os governos e todas as esferas entendem a função do tributo. Então, primeiro, isso para mim, esse pano de fundo. Depois, a liberalidade política que se tem de modificar uma composição de CARF ou dar muito poder às delegacias regionais, né? As delegacias da Receita ou de outras instâncias, que modificam os seus entendimentos com base nas situações fáticas ou aproveitam determinadas brechas na legislação para ter interpretação. Toda vez que tem interpretação, você está sujeito a esse tipo de... Você tem uma questão mais subjetiva. Exatamente. E as nossas regras parece que são feitas para serem discutidas, né? Por quê? Você tem pessoas que não são técnicas fazendo as regras. Você tem pessoas que não são técnicas e estão com outro viés ou com outro objetivo de, não, vamos fazer isso aqui para arrecadar mais, vamos fazer isso aqui para cobrir um determinado rombo aqui e ali, sabe? Não existe... Menos essa amarração aqui. Não existe nada que é sistemático, né? Uhum. Então, é sempre pontual, é sempre circunstancial. Se a gente tivesse alguma coisa de sistema, uma visão sistêmica, talvez a gente evitasse todas essas brechas ou essas mudanças na legislação. E essa complexidade toda, essa insegurança, até para efeito de comparação, quando a gente fala de ineficiência no Brasil, eu sempre procuro entender, puxa, então se a gente tivesse uma empresa nos Estados Unidos com 10 funcionários na área de tributos, se a gente pegar a mesma empresa, do mesmo tamanho, no mesmo setor, no Brasil, possivelmente, me dá uma média aqui, Meli, quantas pessoas ela deveria ter na área de tributos? Se nos Estados Unidos tem 10, aqui a gente deveria ter quantas? Eu diria 100, porque a nossa complexidade é tão maior e a gente tem tantas mais obrigações tributárias e em diversas esferas para poder cumprir, que você precisa de mais gente. Ainda que você tenha processos, ainda que você tenha ferramentas, você precisa de gente para poder fazer essas amarrações todas. E aí, sem entrar no mérito das questões, né, técnicas e tal, os Estados Unidos não estão no meu guarda-chuva, mas a América Latina sim, eu posso traçar um comparativo. Nos Estados Unidos, o meu par em tax tem 2 pessoas. Então, ele mais 2 pessoas. Eu, no Brasil, tenho 8 pessoas. No México também, 8 pessoas. Maturidades distintas. Nos Estados Unidos, tudo bem. A administração tributária não é tão moderna, muita coisa é em papel, claro. Mas as coisas que eu tenho, que as tarefas ou as responsabilidades que eu tenho que gerir aqui e a complexidade acabam demandando mais pessoas para cumprir essas tarefas. Então, eu poderia traçar esse paralelo. E um ponto interessante da tua carreira que eu vejo que é comum dos profissionais que crescem nessa área, ou mesmo na área financeira, é que você iniciou a tua carreira numa Big Four, né? Então, para quem não conhece esse termo, gente, Big Four é a designação que é dada das 4 maiores firmas de auditoria, que hoje fazem muito mais do que auditoria. Então, você começou a tua carreira na PwC, que é uma Big Four, e depois você vai trabalhar na área de tax de uma empresa. Qual que é a diferença? O que muda de você trabalhar de um lado da mesa e depois ir trabalhar do outro lado da mesa? Para mim, a principal mudança era a responsabilidade da decisão. Quando você trabalha com consultoria, então, na PwC, eu fui sempre da área de consultoria tributária,
Quando você dá uma opinião para um cliente, você faz um projeto de consultoria, é sempre uma opinião, você não se responsabiliza pela decisão. Você tem a sua responsabilidade profissional de, olha, essa daqui é a minha sugestão, é o meu conselho, o meu advice, qualquer que seja. Esses são os riscos, você vai ter esses impactos no seu negócio, ou na contabilidade, ou o que quer que seja. E essa daqui é a sua forma de implementar. Esse daqui é o seu plano de implementação. Vai. Então, você tem essas, né? Você segue esse roteiro para entregar um tax advice. Quando você muda de lado, é você que tem que fazer tudo isso. E muitas vezes você não tem nem o apoio de consultoria. Então, é você que tem que... E os seus apoios, os seus impactos... A sua análise tem que ser muito mais abrangente em termos de impactos, porque você tem que conversar com a contabilidade, você tem que conversar com a FP&A, tesouraria, você tem que ver se o sistema está preparado para aquela sugestão que você está dando. Isso no nível local. Depois você precisa subir mais um pouquinho e vender essa ideia para o CFO, ou no meu caso, para o Chief Tax Officer. E aí você adiciona outras complexidades, porque você, às vezes, isso aconteceu comigo recentemente. Você pensa numa ideia muito bacana, que funciona super bem, está dentro da legislação, você pode fazer, vai te dar um benefício, mas você precisa olhar para o impacto que isso causa lá no seu shareholder. Então, e aí você precisa analisar os impactos lá e cá, e quando você faz uma apresentação mais global, mais executiva, você tem que apresentar os dois impactos. Então, aquele impacto que para você era 100, quando você olha o impacto lá na holding, ele pode virar 30. Uhum. Então, você tem que saber conviver, ter essa visão abrangente, que o seu negócio, por mais que seja local, ou por mais que aquela solução tenha um impacto legal local, se você não olhar o reflexo, você pode ser que você inviabilize a sua ideia, sim. Pode ser que a sua ideia tenha um impacto muito mais negativo do que você imagina. Uhum. Então, e aí, voltando à sua pergunta, você ser capaz para você ser responsável pela decisão, você precisa percorrer todo esse caminho, né? Uhum. Então, olhar todos os impactos e saber se comunicar muito bem. Uhum. A gente vai voltar nessa habilidade. E esse para mim é um ponto que eu não queria deixar escapar, que aí talvez agora minha pergunta vai até fugir um pouco do mundo corporativo. Hoje a gente vive um mundo muito mais globalizado, então você tem essa questão, né, de tributação entre fronteiras, você tem desde o trabalhador, que hoje o nômade digital, que vai morar em Portugal prestando serviço para o Brasil ou vice-versa, e aí aonde que ele deveria recolher imposto, onde ele é cidadão, onde ele mora. Aí você tem a discussão hoje das lojas chinesas aí online, aí tá na boca de todo mundo falando, pô, vão tributar a Shein aí, tem muita gente aí falando, puta, tem toda uma discussão, o que é certo, o que é errado. Como que você vê esse novo mundo? Porque definitivamente o mundo de tributos foi desenhado para um mundo menos conectado do que é hoje. E como é que você vê esse mundo? Para onde a gente está indo? Bom, eu acho que essa pergunta se conecta muito com o futuro do trabalho, né? Que é uma expressão é uma expressão e é um estudo que está cada vez mais, como é que eu posso dizer? Mais em voga. A gente tem que pensar na flexibilidade do trabalho, né? As novas formas de trabalhar, sem descuidar dos riscos. Quando você fala de nômade digital, de fato, essa é uma coisa nova que veio com a pandemia, mas até antes disso você já tinha pessoas que trabalhavam de maneira remota, usando as tecnologias possíveis. Na época era Skype, depois Zoom, Teams, etc. Enfim. Se você trabalha numa empresa como a que eu trabalho, que é global e que trabalha por projetos e as pessoas de fato se movimentam e tal, o risco que a gente vê é um risco de tax, tem um risco na pessoa física, sim, mas tem o risco da pessoa jurídica, que é o de estabelecimento permanente. Então, assim, você tem que ter ferramentas. Primeiro, você tem que ter algum tipo de conscientização. Olha só, você vai viajar, você vai trabalhar fora, você precisa comunicar, você precisa combinar, você precisa saber que o fato de você trabalhar por mais de 6 meses num determinado lugar, entrando e saindo e tal, pode representar um risco para a gente, empresa, quanto para você também.
Então, acho que o primeiro lugar é informação e conscientização. Depois, afinar os processos de comunicação. Onde eu trabalho, a gente vai colocar uma ferramenta ligada à nossa ferramenta, ao nosso ERP e prestação de contas. Então, por ali, a gente vai saber onde as pessoas... Quando a pessoa quer emitir uma passagem e prestar contas, então esse sistema vai estar todo amarrado e a gente vai saber. Se a pessoa informar. Se a pessoa viaja informalmente, né? Então, para a gente seria um problema, mas a gente poderia pegar de outras formas e tal, com comunicação, eu acho. E aí, a gente falou rapidamente de mundo globalizado, avanço da tecnologia. Na tua opinião, quais são as habilidades essenciais que ficam aí para os profissionais de techs para esse futuro do trabalho? Flexibilidade / adaptação. As regras mudam e se o profissional não acompanha, ele fica para trás. Depois, comunicação. Eu sempre gosto de enaltecer essa habilidade, porque a comunicação, para mim, está na base de tudo. Ela está em como você direciona um assunto, em como você avalia e reporta os riscos ou impactos ou benefícios desse assunto. Então, você precisa usar a linguagem. E aí, eu destaco também, ainda dentro de comunicação, a assertividade. Você precisa modular o seu discurso para o público que você vai falar. Se você está tratando com um estagiário e um trainee, você fala de um jeito, explica de uma maneira, estagiário, trainee, analista, enfim, você explica de uma forma mais abrangente. Se você vai reportar para o seu chefe ou para o CFO global, você tem que focar em outras coisas. Riscos, impactos, como é que aquilo beneficia ou prejudica o negócio, e de preferência trazendo um número, né? Isso também aprendi. E aí você vai adaptando o seu discurso para que você seja atingido. Aquele profissional que não sabe se comunicar e que não sabe se explicar, principalmente o de techs, ele vai ser fadado a ser um bookkeeper. Ele não vai dar a área de techs a relevância e a influência que ela merece e precisa. Então, eu diria que adaptabilidade e comunicação são muito importantes. A transversalidade eu também acho que é muito importante, porque você hoje, profissional de techs, você não pode só falar de techs. Você tem que falar de techs e do negócio. Para falar disso, você também tem que estar com a mente aberta para o que acontece no mundo. Então, você tem que ter um repertório mais global, né? E global não é só mundo, mas assim, mais amplo, sabe? Então, eu acho que eu destacaria essas... Porque o técnico é um given, né? Você tem que ser técnico. É o básico, não é? A condição para entrar no jogo. É para começar. E depois, para você se manter no jogo, sobreviver e depois avançar. Então, eu diria... E o que eu noto, assim, com áreas técnicas, a gente pode estar falando de techs aqui, mas a gente poderia estender para o direito ou mesmo a área de tecnologia, são áreas que o mais fácil é falar não. Se você sentar embaixo das regras e ser a pessoa que fala não, a tua vida é relativamente fácil, porque tudo que chegar você vai falar não e você vai ter uma justificativa. Agora, definitivamente não é isso que faz ter eficiência, não é isso que vai produzir, né? O ponto não é sim ou não, e principalmente como que a gente produz algo que seja melhor para a empresa. E aí não é só estudando técnico que você vai chegar, né, nessas soluções. E esse para mim é o grande ponto, assim, uma coisa que eu vejo em qualquer uma dessas áreas, techs, legal, que eu falei aqui, ou mesmo tecnologia, é muito comum você ver o diretor da área muito alinhado ao negócio, é uma pessoa que tem bastante vivência. Agora, na ponta ali, o profissional do time dessa pessoa não necessariamente está alinhado ao negócio, pode cair nessa armadilha. Como que você faz para o teu time estar alinhado ao negócio? Bom, primeiro, comunicação, mais uma vez, e compartilhar a visão do departamento de techs, ou da área de techs. Onde eu trabalho, a gente chama Techs and Customs. Então, existe uma diretriz ou um direcionamento muito claro de onde a gente está e onde a gente quer levar, para onde a gente quer levar a área de techs. E essa visão, ela é compartilhada pelo meu gestor, que fica na França, e daí eu, como líder, tenho a obrigação de
compartilhar essa visão de forma piramidal com quem está abaixo de mim. Então, além de compartilhar a visão e de cascatear os objetivos, quando a gente faz isso, fica todo mundo alinhado para dizer, olha, o objetivo do meu chefe é esse, ele disse que eu tenho que fazer isso, para eu cumprir isso, você tem que fazer isso, para você fazer isso, o seu time de analistas precisa também fazer isso. Então, nessa visão piramidal, aliada à comunicação tempestiva e fluida, a gente alinha os objetivos, os desafios e os problemas e tudo mais, sabe? E para isso você precisa estar muito perto do seu time, sempre. E aí quando a gente fala desse alinhamento, tem aí um outro elemento aqui para a gente adicionar nessa conta, que são as questões culturais. Então, você está aí reportando para o teu chefe que é francês e você tem gente aí pela América Latina. Me conta um pouquinho aqui os desafios de cada cultura aqui que você tem aqui, como que você tem que fazer aí essa tradução para encaixar em cada cultura. Boa pergunta. O fato de ter, e aí vou só voltar um pouquinho, quando eu saí da PwC, eu fui para a Contour Global, que era uma empresa de energias renováveis também, listada em Londres, mas originária da França, e o meu chefe já era francês. Eu gosto muito de trabalhar com francês. E eu também tinha uma chefe alemã. Então, assim, a destreza cultural que esse estágio antes... mas alemão e francês aí tem uma distância aí. Era. E aí, eu também tinha um time no México pequeno. Uma pessoa no México, uma pessoa no Peru e aqui no Brasil. Também lidava com Colômbia, mas não como time, sim como gestão de terceiros. E esse estágio, eu gosto de chamar como estágio, foi muito importante porque me deu destreza cultural, principalmente para saber como eu endereço os temas com cada uma dessas culturas. O americano, você mal precisa dar bom dia. Acho que legal. Vamos tentar dar uma dica para cada cultura. Então, a gente falou americano, francês, o alemão, o mexicano. Deixa uma dica para cada uma das culturas. O americano você não precisa nem dar bom dia, você já vai direto ao ponto. O latino, mexicano, peruano, você precisa ser mais empático, afável, você precisa perguntar como tá, você precisa dar 2 ou 5 minutos de quebra-gelo e para falar um pouquinho, você precisa de mais afagos, são pessoas que são mais, elas reconhecem o carinho, sabe? Elas se acham mais vistas quando você é mais, né, mais afável, mais delicado. O alemão também, direto ao ponto, trabalho, quero ver o seu trabalho e tal. Francês, eu já trabalhei com alguns e muitos tinham a mesma característica. Muito gentis, muito delicados ou muito educados, mas muito firmes. E quando eu digo firmes é o seguinte, quando você diz um número para um francês, tenha certeza que aquele número é o certo. Se você não sabe, dê um range. Sabe? Ainda que você não saiba, mas assim... Dá uma estimativa, mas não fala que é exato. Não chuta com o francês porque ele anota. Todo francês, pelo menos os que eu trabalhei, eles anotam. E aí... Porque eu trabalho também, anota tudo, aquele caderninho dele. Exatamente. E aí, se você não tem segurança, ou se você fala uma coisa assim para tirar da frente, ele vai lembrar e ele vai te cobrar. E você precisa se responsabilizar pela informação que você deu. Eu dei um exemplo de um número, mas é uma informação porque eles anotam. Meu chefe tem um caderno, ele vai anotando, ele não digita, ele anota. Então... de novo, a assertividade e a responsabilidade quando você passa uma informação adiante. E, Meli, eu vejo que você é muito engajada em institutos como IBEF, o Teva, IBGC. Por que na tua opinião faz sentido um executivo que já tem uma agenda tão desafiadora na empresa dedicar tempo também a iniciativas, a institutos como esse? O que isso te traz de impacto? Bom, para mim, eu gosto muito de conexão. Não é nem o networking pelo networking, mas eu gosto da conexão. Eu gosto de formar laços que são concretos e que não são utilitários. Então, eu ajudo muito, porque quando eu peço ajuda, eu recebo muita também. Então, o fato de participar do TEWA e estar conectada com esses profissionais tributários que são tão experientes e trabalham em negócios tão distintos e estão sempre atualizados, me força
a ser atualizada também. E, obviamente, a trocar informação, porque eu acredito muito nisso, né? No dar e receber, no compartilhar, no pedir ajuda, mas também oferecer. Então, eu acredito muito na troca. Fora o aprendizado. Então, eu entrei no IBF como associada, depois me tornei líder da comissão de tributos e poder estar naquele ambiente de aprendizado e das outras áreas de finanças e ter contato com os temas que são importantes para os CFOs me levou para um nível maior, mais alto. Porque eu estava ali naquele ambiente, eu precisava aprender, precisava trocar, precisava ter conteúdo. Então, tudo é uma coisa que vai girando, né? Eu, quando entro nesses fóruns, quando eu participo, quando eu me engajo, eu procuro também ter o que oferecer, para não ficar aquela relação mais utilitária. Não, eu estou aqui só para ouvir, só para aprender, não tenho nada a ofertar, então eu não gosto. Eu gosto da troca. E, de novo, a troca. No IBGC, eu entrei para aprender. De fato, entrei para aprender, mas consegui ser admitida nas comissões e eu hoje já perdi um pouco a vergonha de me achar inexperiente, porque eu estou ali para aprender, então investi na minha formação, eu fiz o curso de formação de conselheiros, tirei a minha certificação fiscal, de conselheira fiscal e participo. Para isso eu preciso estudar. Então, é tudo você vai trilhando um caminho, né? Eu preciso me engajar, para me engajar, eu quero me engajar. Para engajar, eu tenho que ter algo a oferecer. Para oferecer, eu preciso estudar. Então, uma coisa vai puxando a outra. E hoje eu consegui formar essa grande rede de conexão. E aí, falando em estudo e preparação, eu contei aqui rapidamente no teu LinkedIn, são 14 formações. Mas, por outro lado, o que todas essas formações não te prepararam para ser uma líder de pessoas? Você teve que aprender na prática mesmo, erros e acertos. A ser empática, a ouvir os outros, a saber que os outros têm necessidades que não necessariamente são as necessidades profissionais ou do negócio. Então, essa questão de essa necessidade de ser uma líder mais humana, mais empática, é difícil você receber isso em curso, né? Porque você vai praticando. Então, essa destreza cultural que eu te falei, não é só a destreza de saber, eu tive um colega muçulmano que eu aprendi um bocado com ele, mas é saber como você se relaciona com essas pessoas que são diferentes de você e que não estão na mesma frequência, porque elas têm outras questões também. Então, enxergar o profissional, ou o par, ou o chefe, ou o seu subordinado, ou sua equipe como um humano e saber que elas têm necessidades que têm que ser atendidas. Então, isso não me preparou, isso foi com muita... A faculdade de Tex não ensinou. Não, nada, de jeito nenhum. Então, isso foi na prática com algum sofrimento também envolvido, porque a gente está aqui para aprender, né? E Meli, aproveitando da tua experiência, tem alguma situação ou erro que você lembra que você cometeu e que hoje, olhando para trás, você fala, puxa, que baita aprendizado que eu tive? Sim. Consigo pensar em algumas situações, vamos falar de uma. Às vezes você recebe uma estrutura de pessoas que já está ali e você acha que só por estar ali funcionou no passado e que essas pessoas vão se adaptar ao seu estilo de liderança. Mas muitas vezes essas pessoas estão naquelas caixinhas, naqueles lugares, porque alguém colocou e não necessariamente os talentos daquelas pessoas estão bem aproveitados naquelas caixinhas. Então, identificar o perfil do profissional que está ali assumindo aquela tarefa e saber se aquela pessoa quer liderar, porque toda pessoa está liderando alguém ou alguma coisa, né? Porque liderar é fazer as coisas ou fazer as coisas acontecerem. Saber identificar o talento, saber se a pessoa tem um perfil de líder, saber se ela quer aquele desafio que você está dando ou não. Isso me fez aprender muito e refletir sobre... Nem sempre o que eu quero é o que a pessoa quer. Nem sempre o que eu enxergo é, de fato, o que a pessoa enxerga para si, para os seus desafios profissionais. Então, você manter esse equilíbrio entre identificar as fortalezas daquela pessoa e quando você coloca por alguma questão do destino, quando você tem uma pessoa naquela caixinha e você identifica que, poxa, funcionou até ali, mas a partir de agora, para os desafios do business ou meus como líder, não funcionaram mais,
você tem que ter alternativas. E não tem que ter medo de implantar essas alternativas. Então, esse foi um aprendizado. Eu adorei, acho um ótimo ponto. Aliás, acho que isso daria uma aula de MBA para falar, porque a quantidade de erros que eu percebo falando com executivos que caem em armadilhas como essa é grande. E eu adicionaria ainda na sua lista, não acreditar 100% no que contaram para você sobre cada pessoa, sobre a história de cada pessoa. Sempre vai existir um viés inconsciente ou consciente, ou uma tendência quando te contam algo sobre alguém. Então, forme as suas opiniões, vá para a linha de frente, converse com as pessoas, é fundamental para que aí você consiga tomar as decisões corretamente. E Meli, quando você faz uma reflexão hoje sobre o seu perfil, onde estão os seus maiores desafios como líder? O que você quer desenvolver aí nos próximos anos? Primeiro, ter uma visão ainda mais estratégica de techs. E como é que eu quebro isso? Bom, hoje, considerando que eu já estou na empresa onde eu estou há 3 anos e pouquinho, né? A gente passou por várias etapas. Hoje, e aí, etapas de arrumar a casa, contratar ou posicionar os talentos certos nas caixinhas certas, adquirir negócio, incorporar, estabilizar a equipe, tal. Hoje, o meu desafio é como é que eu deixo as minhas pessoas com um pensamento mais estratégico. Então, o meu desafio hoje é de desenvolver pessoas. Esse é porque eu preciso ser mais estratégica, mas eu não posso ser estratégica sozinha ou porque o meu chefe na França pediu. Eu preciso posicionar as minhas pessoas com esse mesmo pensamento. Porque assim, o meu trabalho vai ser mais fácil, os meus objetivos serão alcançados, as pessoas vão aprender se desenvolvendo e vão ter mais noção do que é o business, do que é a área de techs, que tipo de influência e relevância, como a gente vai construir essa relevância e influência. Então, eu diria que é isso. Muito legal aqui no radar. E outro aspecto que eu queria aqui colocar contigo. Puxa, eu te vejo uma profissional com bastante energia e atitude. E essa vontade de querer fazer, eu vejo como que você equilibra, porque tem uma hora também que a área de tributos exige cautela. Pô, tem uma hora também que, puxa, o excesso de atitude com outros pares que não tem o mesmo ritmo que você ou do time incomoda. Então, assim, esse equilíbrio aqui a todo momento. O que você aprendeu aqui? Abre tua caixa preta aqui para nos ajudar. Olha aqui o sincericídio do dia. O meu desafio é não ser... Eu tenho 2, né? Não ser impaciente com quem não tá no meu ritmo e não ser mandona. Claro que hoje, com a experiência, com a maturidade, com a senioridade, tudo, né, que eu já tenho, é mais fácil, já não é tão sofrido. Eu respeito o ritmo, eu direciono. Hoje eu aprendi a direcionar as pessoas, não a dar pressa, mas a ser objetivo e dizer, olha, a gente precisa resolver isso mais rápido, eu preciso que você me entregue, sabe? Eu sou mais assertiva também na condução e faço isso com mais empatia. De novo a palavra, né, que tem aparecido aqui, mas e quando você conhece o seu time, ou quando você conhece seus pares, você conhece mais o time do que os pares, você sabe exatamente o ritmo de cada um, o que é importante para cada um. Então, é um exercício de autoconhecimento para saber como é que você funciona, quais são os seus gatilhos, que tipo de gatilho traz o seu melhor e o seu pior. Então, quando você faz esse exercício de autoconhecimento e você se dispõe a conhecer o outro também, você sabe quem você pode apertar e quem você não pode apertar porque aquela pessoa não funciona daquele jeito. Então, é um equilíbrio diário, eu diria. Eu achei muito legal. Pô, primeiro, além de parabéns pela vulnerabilidade de trazer aqui, algo que minha experiência de Headhunter mostra é que normalmente os nossos pontos de desenvolvimento são uma extensão do nosso ponto forte. Né? É difícil você ter um ponto fraco, um ponto de desenvolvimento que não seja uma extensão. Então, assim, puxa, se você tem muita atitude, se você encabeça, se você lidera, puxa, se exagerar e for para o outro lado, talvez ele pode ser visto como o que você colocou aqui, mandona. E também o ambiente muda muito, né? Puxa, o profissional de techs extremamente cauteloso, cuidadoso, ele vai ser o profissional correto para estar ali falando da estratégia de techs. Se ele usar essa mesma habilidade no happy hour,
Vai falar, porra, esse baita do mala aqui, né? Pô, dá pra ser mais solto. Não vai ser mais convidado. Não vai ser mais convidado. Então, acho que tem esse ponto aqui que eu acho legal trazer, porque às vezes a gente fala sobre pontos de desenvolvimento e a gente esquece assim, calma, peraí, não corta isso tudo da tua vida, não. Sim. O ponto é entender aonde você utiliza e principalmente o quanto que você está atento, porque eu costumo dizer que esses pontos é como se fosse o teu monstrinho de estimação, né? Cada um tem o seu, eu tenho os meus também, eu às vezes só acelero, eu atropelo, faço aqui, mas o que eu tenho comigo? Eu sei que esse monstrinho, dificilmente eu vou conseguir matar ele. Eu vou conviver com os meus monstrinhos e todo dia de manhã, na hora que eu acordo, eu brinco que eu tenho que olhar no olho daquele monstrinho, eu passo a mão na cabeça dele e falo, olha, eu sei que você existe, mas fica quietinho hoje, não aparece hoje não, porque o problema do monstrinho é que ele só aparece quando tudo tá dando errado, né? Sim. Aí ele vem pra atrapalhar, ele não aparece quando tudo tá bem. Então esse pra mim, como é que a gente aprende a fazer um carinho na cabeça do monstrinho todo dia, fazer, não, fica quietinho aí, não aparece hoje não. Eu acho que autoconhecimento é a palavra, é a chave. Quando você se conhece os seus gatilhos e você usa aquela pausa entre a ação e a reação, né? Quando você reflete, você começa a domar e a não alimentar esses monstrinhos diários, sabe? Mas é com muito autoconhecimento. Então, que é uma jornada, né? É uma jornada. Eu continuo nela, ou melhor, sigo nela, porque eu acho que quanto mais a gente tiver, melhor. E você falou uma coisa muito importante do profissional de tax, de risco, de conservadorismo e tal. A gente tem que lembrar sempre que o profissional de tax, sim, ele é o guardião da governança tributária, mas ele é parte de um negócio. E igual aos monstrinhos que a gente tem, que a gente guarda embaixo da cama, não existe risco zero em tax. Existe risco que é mitigado. E quando o risco é conhecido, ou melhor, oriundo da estratégia de negócio, você como profissional de tax tem que informar, conscientizar, reportar e não precisa se preocupar em mitigar aquele risco para que ele tenda a zero. Não, você vai conviver com aquele risco porque a estratégia do negócio vai exigir que você seja mais agressivo em um determinado momento, ou mais conservador em outro, ou não prejudique a reputação da empresa. Então, de novo, equilíbrio, mas conhecimento é a chave. E Meli, a gente está tocando aqui em temas muito profundos aqui, quando a gente fala de desenvolvimento. Em que momento você consegue falar com você mesmo e refletir sobre o que você está vivendo? Eu tiro pequenas pausas, assim, durante o dia. Pequenas pausas. E o horário da minha atividade física é muito sagrado, está na minha agenda. Então, quem me conhece sabe que... E é bem cedinho, então não atrapalha a agenda de ninguém, mas é sagrado. Eu já cansei de fazer calls no Pilates. Já cansei. Boto o fone, um só, né? Porque senão eu não ouço o professor. Então, eu tô ali porque são compromissos que você tem, que eu tenho comigo mesmo. Então, esse é um momento também de refletir, de planejar. Quando eu leio... Eu leio muito, né, sobre agilidade emocional, inteligência emocional, enfim, sobre neurociência. Eu gosto de saber coisas que me afetam, por que afetam e como eu posso melhorar. Então, meus momentos de leitura, essas pequenas pausas que eu faço durante o dia, principalmente trabalhando em casa, né? Então, tem um momento que eu faço um chá, eu dou uma lida, numa coisinha rápida, 5 minutos. Ou ouço uma música, ou faço uma pausa entre um call e outro. Então, esses são os momentos. Eu não tiro, assim, um momento, ou agora eu vou meditar por 1 hora. Não, eu não faço isso. Mas, trabalhando em casa e ficando sozinha em casa, eu deixo tudo apagado, eu não ligo TV, não ligo música nem nada, porque eu gosto de ficar assim no silêncio e, sabe, pensando, treinando a mente e conectada comigo mesmo, quando eu posso. Então... E Mili, aproveitando desse teu autoconhecimento, hoje quando você faz uma reflexão, você é mulher, baiana, trabalha numa área dominada por homens, quais os principais desafios que você enfrentou para chegar onde você chegou? Bom... Acho que isso acontece com muitas mulheres, mas quando você está no ambiente masculino, a tendência a se masculinizar e a ser um deles acaba sendo natural. E é um erro que muitas cometem, porque
também não posso generalizar, porque, né, para mim funcionou até um determinado ponto, mas depois, também com muito autoconhecimento, conhecendo e ampliando as minhas capacidades, eu vi que eu não precisava deixar de ser eu mesma, né, porque eu estava naquele ambiente masculino. Você toma outros tipos de precaução, né? Mas eu não preciso me tornar um homem ou me tornar masculinizada para estar naquele meio. Eu posso ser meili, eu posso ser baiana com sotaque, eu posso ser expansiva ou não, eu posso ser mais transparente ou não, né? Mantendo a minha essência, os meus valores, etc. Então, eu acho que você não tem que mudar a sua essência, você tem que se adaptar àquele ambiente, saber até que ponto você, né, baixa os seus escudos ou não, e é isso. Adorei. E pra gente fechar aqui essa primeira parte, síndrome do impostor, da impostora, já aconteceu, ainda acontece, como é que você lida? Já, eu acho que é normal a gente se sentir num determinado momento ou num determinado desafio um pouco mais insegura. Já me senti. Alguns meses atrás eu recebi um convite para participar de um fórum num tema que eu não dominava e que não domino, porque eu ainda estou no meu caminho de aprendizado, que é a ESG. E eu aceitei, porque era para falar de finanças sustentáveis e eu falei, poxa, eu consigo falar, até lá pelo IBF, pelo squad que a gente fez. Falei, vou fazer, vou, participo. Dei meu nome e tal. E aí, quando chegou perto, eu tinha, assim, poucas semanas e para me preparar não tinha feito nada. Falei, não, gente, e agora? Onde você se meteu? Você olha e fala com você, onde eu me meti? Por quê? Gente, por quê? Vai ter um monte de diretor de sustentabilidade, lá um monte de gente fera, e eu vou falar, sabe? E aí fiquei, mas o que foi que eu fiz? Sentei, tirei um domingo para me preparar. Na verdade, eu já tinha tirado, né, umas 2 ou 3 noites, assim, depois do trabalho, para reunir o material. Usei o ChatGPT para organizar algumas coisas. Foi muito bom. E investi um domingo inteiro organizando minhas coisas, minhas notas, minhas falas, minha apresentação. Isso me deu uma tranquilidade tão grande, sabe? Que eu falei, poxa, não tem nada que eu não consiga fazer. Tem alguma coisa, sempre vai ter algo que eu não consigo fazer naquele momento. Mas se eu sentar, me preparar, me dedicar, focar e tal, eu vou fazer. E eu não preciso ser perfeita. Eu não preciso dizer lá que eu sou mega experiente em ESG, até porque eu não sou, eu sou de Tex. Mas eu consigo conectar as coisas e eu vou fazer, vou dar o melhor da maneira que for possível. E para isso eu me preparo. Então, Adorei, que demais. E pra gente avançar aqui, Meli, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Como você se atualiza? Como você aprende? Essa é a pergunta que eu gosto de fazer, porque aí a gente vê, primeiro, né, a forma como a pessoa se estrutura mentalmente, e você vê se ela está interessada naquilo, porque um profissional de Tex, de fato, tem que ser atualizado, mas não é só no técnico, né? Então, assim, eu não preciso de alguém que devore, ou que entre no diário oficial, ou que, sabe, ou que siga todas as atualizações, mas eu preciso de alguém que tenha conexões suficientes e curiosidades suficientes para dizer, poxa, eu ouvi o galo cantar naquele grupo de WhatsApp que eu tô, ou então fui almoçar com uma colega que é Head Tex não sei aonde, e ela falou que tá com problema X, sabe? Faça essas conexões. O radar precisa estar calibrado. Sempre, entendeu? Então, é um pouco de curiosidade com proatividade, com estar antenado. Então, eu gosto de fazer essa pergunta. Além de usar a abordagem STAR. Eu gosto de usar também. Conta um pouquinho, acho que para quem não ouviu aqui, como é que você usa ela? A STAR? Bom, eu pergunto sempre o que é... Conta um caso, pode ser de sucesso ou de insucesso. E aí eu sempre gosto de fazer a brincadeirinha, porque a gente nem sempre tem só sucesso na vida. Então, conta alguma coisa que você teve que fazer, uma situação, uma tarefa que você desempenhou, a ação e o resultado. De sucesso ou de insucesso. Porque aí eu vejo como a pessoa se estrutura, mais uma vez, né, para responder. Eu vejo se a pessoa é assertiva
para falar e vejo se a pessoa de fato se mostra vulnerável, principalmente quando ela conta alguma coisa que não deu certo. Então... Adorei. Então, gente, para quem aqui está nos escutando, o modelo STAR, aqui o método STAR, então situação, tarefa, ação e resultado. Você sabe que eu aprendi algo também nesses últimos meses que eu venho tentando implementar no modelo STAR, que é, depois da situação, tarefa, ação e resultado, perguntar qual foi o aprendizado que a pessoa teve. Ótimo. Que seria aí um último A, STAR, fica assim talvez aqui no acrônimo. A gente usa REX, Return on Experience. Exato, então, mesmo bem aspecto. Legal também. É isso. Você pode usar StarRex. StarRex, aí, ficou bonito. Parece filme de ficção científica aí. E Meli, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Uma pessoa que não tem vontade de mudar. Pessoa que acha que sou assim mesmo. Sou assim. Síndrome da Gabriela? Não, por favor, não sejam assim. Equipe e quem quer trabalhar comigo, não sejam assim. Não adotem a síndrome da Gabriela, porque a gente precisa mudar, sim. A gente precisa se adaptar. A gente precisa saber o que funciona, o que não funciona. Senão a gente vai ficar para trás, em qualquer área. Não só na área tributária, em qualquer área. Então... E quando as pessoas não gostam de você no ambiente profissional, normalmente qual é o motivo? Ou porque não me conhecem, ou porque o meu comportamento nas interações faz com que as pessoas achem que eu sou, de novo, mandona, ou então quero muito protagonizar demais, ou dar muito a minha opinião, ou sabe? Então, mas aí, não posso controlar, não quero controlar também. Então, quem não gosta, mas tem a chance de ver o meu lado colaborativo, muda de opinião. Então... Muito bom. Convido a todos para darem uma chance. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Eu queria perguntar quais são as competências que você acha, ou habilidades, ou enfim, inegociáveis num bom candidato. Seja de tax ou qualquer área assim, mas aquelas que reportam ou para o CFO ou para o Chief Tax Officer. Puxa, eu acho que a gente passou por boa parte delas aqui, mas eu começaria primeiro pela escutatória, né? A gente sempre brinca que a gente vê muito curso de oratória no mercado, mas não vê curso de escutatória, e para mim a habilidade de escutar, ela vai além simplesmente de ouvir, né? A capacidade de você escutar com o ouvido, com os olhos e também com o coração, que é você estar aberto ali. Porque uma das coisas que eu mais vejo, existe a diferença da arrogância externa e da arrogância interna. A arrogância externa, ela é muito perceptível, porque ela é barulhenta, né? A soberba, a forma como você trata ou destrata as pessoas, o teu body language, expressão facial. Agora, a mais danosa, muitas vezes é interna, porque ela passa despercebida, que é você achar que você não precisa mais aprender, que aquela pessoa não tem nada para te ensinar, que você fecha a escuta, que você começa só monitorar a respiração da pessoa para ver a hora que você vai entrar. Então, essa escutatória, para mim, é o primeiro elemento. O segundo, eu colocaria a curiosidade. Porque eu acho que a curiosidade é o que vai te dar energia para você querer continuar aprendendo, para você ir além. Dificilmente alguém consegue evoluir tendo que aprender por obrigação. Eu não consigo ver você evoluindo dessa forma, então acho que para mim isso é fundamental. Eu vejo também a importância de você ter essa visão sistêmica, que é do olhar do todo, você conseguir entender como que as coisas se encaixam. Se você não sabe como a sua área e a sua estrutura se encaixa no todo, para você crescer, você vai depender de alguém que te encaixe bem nesse todo. E deixar na mão de alguém esse encaixe, né? Você deixar na mão de alguém a sua carreira. Então, também, esse daqui é um ponto fundamental que eu vejo aqui dentro desse sentido. E tudo isso que a gente está falando, no final, permeia o que a gente vai falar de atitude, proatividade, liderança, porque com esses componentes você vai para o caminho certo. Então, acho que esses, para mim, são os pontos que eu vejo aqui. Mas legal essa discussão aqui. E Meli, chegamos agora no momento Dona Ângela aqui para a gente trazer um pouquinho mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Falo sozinha. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Grávida, meu vestido rasgou. Vestido rasgou grávida. Sim, e quem me salvou foi a cliente. Ela viu e aí ela falou, corre aqui. Eu tava com uma barriga gigantesca já. Ela, corre aqui, corre aqui. Por sorte,
ela tinha um kitzinho de costura, a gente costurou o vestido no banheiro e tal. Não esqueço essa cliente, me ajudou aí de um constrangimento horrível. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Quando eu tenho que falar do que eu sei, do que eu acredito, quando eu me preparo e quando eu me sinto apoiada. Então, esse é o meu lugar de potência. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Para mim, fundamental para ter sucesso, principalmente na vida corporativa, é alinhamento com o seu superior imediato. Eu aprendi isso a duras penas, quer dizer, não foi com muito sofrimento, mas com o meu antigo chefe francês, ele falou, a gente precisa estar 100% alinhado, a gente não pode deixar que as pessoas achem que nós não estamos alinhados ou que há algum tipo de falta de comunicação ou transparência entre a gente. Então, sempre alinhamento. E isso a gente não aprende, né? Isso a gente aprende no dia a dia. Isso ninguém vai te contar no MBA. Ou com alguém que acredita no seu potencial. Porque quando é alguém que não acredita, também não vai estar interessado em formar você ou, né? Então... E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? No ano passado, eu fiz um programa muito legal chamado Lideranças Virtuosas. E enquanto você falava de escutatória e arrogância externa e interna, o foco do programa era construir líderes humanizados. E uma expressão que eu ouvi e que eu levo muito é a escuta compassiva. A gente fala muito de escuta ativa, que é prestar atenção, mas a escuta compassiva, para mim, foi um plus que me disse o seguinte, poxa, de fato, não basta só prestar atenção e controlar o meu desejo de interferir ou de responder ou de, enfim, né? Que é a arrogância interna que você falou. Mas eu preciso escutar aquela pessoa com um olhar mais de compaixão. Saber o que ela está me falando, saber de que forma eu posso ajudar. Não é terapia, por favor. Mas ter uma escuta compassiva, entender quais são os valores que norteiam aquela pessoa a ponto dela dizer o que ela está me dizendo e como é que eu preciso reagir àquilo. Então... Adorei. E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos? Eu tenho umas coaches da vida até hoje. Eu tô com problema com o meu chefe. Eu tô pensando em receber uma proposta. O que você acha? Sabe? Essas coisas assim. Eu tenho... Ou meu filho, né? Meu filho semana passada, eu vou preciso de um conselho aqui. Como você tem aqueles conselhos top, então eu quero ouvir você aqui. Foi bonitinho. E que tipo de situação você não é chamada, você não é lembrada para dar conselho porque não é tua praia? Reclamar. Eu faço muita coisa, eu me engajo em muita coisa, mas assim, você não vai me ver reclamando de nada. Eu posso até fazer breves comentários, mas assim, reclamar... Barraca do reclama não é com você. Maldizendo ou fazendo fofoca corporativa, detesto. Não me chamem que eu não vou. E deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve? Primeiro, eu gosto muito de ler. Então, eu sigo pessoas que leem. Eu gosto muito de Adam Grant. Eu fiz esse programa que eu comentei de lideranças virtuosas com Alexandre de Miceli. E ele lê muito e ele dá dicas muito preciosas de livros e autores. E tem um app chamado Goodreads também, que é... Então, tudo que você vai aprender. Gosto muito do TED. Também tenho no meu celular, assino coisas que são legais, eu assino a Harvard Business Review, assino também, que é Management, então todo dia eu recebo Management Tip of the Day, recebo também semanalmente alguns artigos da McKinsey, não vou dizer que leio todos, mas, né, eu deixo lá numa caixinha para ler. Tá ali no radar. Tá no radar, e então é assim que eu me atualizo. É assim que eu me informo e gosto também de coisas que são fora de techs, por exemplo... Eu estou já tem um tempo, até porque é bem complexo, a jornada de autoconhecimento de Pedro Calabres. Então, são não sei quantas aulinhas, aí eu estou na esteira, ouço um podcast. Ouço uma das aulas. Estou fazendo café da manhã, é assim, 25 minutos, 30, então, sabe? E aí eu vou... Coisas que são fora do meu dia a dia, eu gosto também, porque tudo isso é repertório, então... Muito bom. É o que eu gosto.
E, Meli, o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Eu tenho bastante orgulho da minha jornada na PwC. Foram 16 anos. E acho que é uma escola para a vida, porque você aprende não só o técnico, mas você aprende a trabalhar em equipe, a buscar, a ter jogo de cintura para fazer várias coisas, flexibilidade, adaptação, como eu falei. Também, como eu comentei lá no início, eu me senti orgulhosa de fazer parte de uma estrutura global e que eu podia aprender com outras pessoas, né? Então, isso. Até dos insucessos também eu tenho. Você citou uma das empresas que eu fiquei 11 meses, né? Eu gosto de passar bastante tempo. Eu tenho, enfim, na minha experiência profissional, eu passei muito tempo em algumas poucas empresas, mas teve uma específica que eu passei pouco tempo. E ali eu me orgulho de ter passado por aquela experiência e ter tido certeza de quais são os meus valores e de onde eu me encaixo. E onde a gente não se encaixa, a gente não se demora. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar. E, Meli, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast, ter uma conversa como essa aqui. Eu gosto muito de um profissional de tax que eu já fui entrevistada, que chama Augusto Flores. Ele tem uma série que chama Manicômio Tributário. Ele agora, além de profissional de tax muito, muito bem conceituado, experiente, ele tem um negócio paralelo de tax. Então, ele tem livro, podcast, ele tem site, enfim. Tudo isso ele faz com muito cuidado, muito carinho. Então, acho que ele é uma pessoa boa para ser entrevistada. Ele tem muito conteúdo. Gosto bastante dele. E aí, agora uma segunda e uma terceira, Meli. Uma outra parceira do projeto de mentoria que eu estou participando, que chama Projeto Andorinhas, que é a Gabriela, que é minha parceira do Projeto Andorinhas, somos mentoras, e ela tem uma experiência muito interessante, ela é carioca, ela tem uma experiência muito interessante em várias indústrias, principalmente em óleo e gás, e morou na Noruega, então ela tem uma experiência não só técnica, mas cultural muito interessante. Eu acho que pode dar outros insights aqui bem positivos no lugar de potência. E a terceira pessoa que eu gostaria de indicar, eu sou super fã, que é Mariane Coutinho. No ano passado ela ganhou um prêmio da ONU de diversidade e inclusão, pelo trabalho que ela realiza com mulheres, em networking de mulheres. Ela tem vários grupos, ela é uma agitadora feminina, e encontrei com ela em Austin, ela me deu todas as dicas do SXSW, super preciosas. É uma pessoa muito parceira e muito... além de técnica, claro, mas é uma líder nata e ela gosta muito das conexões e dos contatos e como posso dizer, da força feminina. Gosta muito de juntar mulheres e sabe trazer o melhor de cada uma. Gosto muito dela. Demais, Meli. Olha que lista, hein? Estão todas anotadas aqui já para convidar aqui para o lugar de potência. Antes da gente terminar, tem um presente aqui para você. A Marchon, que é o nosso parceiro, eles são fabricantes dos óculos da Lacoste, distribuidores aqui no Brasil. Eles fazem um raio-x ali no rosto da pessoa, ali analisa o perfil ali para acertar no modelo aqui. Te mandaram esse óculos aí. E, Meli... Obrigada. E Meli, quero te agradecer aqui, mas antes da gente terminar, eu quero que você deixe o teu recado. Como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente aí para quem quer continuar te acompanhando? Bom, sigo como parte integrante da diretoria executiva do IBF. Então, a gente tem muita coisa legal para realizar nas comissões técnicas do IBF. Continuo no projeto Andorinhas como mentora, então mentora para profissionais de tax, profissionais de finanças também, né, dessa área, já para compartilhar minha experiência e aprender juntos. Estou no LinkedIn e é a rede social que eu mais gosto, é o LinkedIn, porque ali a gente aprende, a gente conecta, a gente se informa, então estou sempre no LinkedIn. Muito bom. Meli, muito obrigado mesmo, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Adorei. Quantos aprendizados, eu tenho certeza que todo mundo nos escutou até aqui, saíram com páginas de anotações aí, de muitas lições, de muitos insights. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite.